Espero que todos e todas estejam bem, certo? O tema da nossa aula de hoje é o enfrentamento dos problemas ambientais industriais. Este conteúdo ele encontra-se na página 63 do livro didático de vocês, caso vocês queiram acompanhar, certo? Então, quando a gente fala, pessoal, da perspectiva de enfrentamento dos problemas ambientais industriais, na nossa última aula presencial, nós falamos sobre a perspectiva de poluição, não foi? Não sei se vocês recordam, mas está escrito em caderno, que nós falamos sobre a perspectiva de poluição industrial, certo? Ou seja, as indústrias, elas acabam que produzindo poluição, né? Produzindo gases que acabam que poluindo o nosso meio ambiente. E hoje a gente vai entender um pouquinho como se dá esse enfrentamento dos problemas ambientais industriais em alguns países, certo? Então, nesse sentido, eu vou iniciar aqui, falando sobre a perspectiva dos pactos entre países, certo? Ou seja, o que seria pacto entre países? Nada mais seria do que medidas de cooperação, certo? Ou seja, os países eles se ajudam entre si quando têm um objetivo em comum, certo? E quando a gente pensa, pessoal, nesses pactos entre países, pensando o enfrentamento dos problemas ambientais, existiram duas conferências sobre o clima aqui no Brasil, que foi a Rio 92 e a Rio Mais 20. A mais atual foi a Rio Mais 20, certo? Qual foi o objetivo dessas conferências, pessoal? Existia uma necessidade de enfrentamento conjunto, certo, entre os países dos problemas ambientais em escala mundial. Ou seja, eles se reúnem para tratar dos assuntos ambientais em escala mundial e desse modo buscar formas de criar um enfrentamento conjunto entre esses países que se reúnem, certo? Então vamos pensar o Brasil, China, Estados Unidos, Inglaterra, vamos pensar que todos esses países eles se reúnem e aí eles vão discutir modos de paralisar, não é? De enfrentar o conjunto de problemas ambientais que existem em seus países, como também em escala mundial, certo? Ou seja, existe uma urgência no controle da produção, utilização e descarte dos resíduos de produtos tóxicos e é urgente a redução das emissões de dióxido de carbono, né, que é o gás prejudicial lançado pelos automóveis, e gases do efeito estufa, né, que dentro desses gases estão dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Eu acredito que vocês já tenham visto um pouco sobre essas questões na disciplina de Química, certo? E aqui eu trouxe uma imagem sobre a conferência do Rio Mais 20, certo? Aqui vocês conseguem observar que cada pessoa que tem aqui, ela é um representante de cada país no mundo, certo? Aqui na época tinha a Dilma, certo? Tinha a Dilma. E o Rio Mais 20 foi uma conferência realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade brasileira de Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Ou seja, todos os países, não é, e seus representantes, eles se reúnem para criar metodologia, para pensar em formas de frear, não é, o problema ambiental, não é, de criar modos para criar modos para o enfrentamento dos problemas ambientais em nível mundial. Então eles se reúnem e aí todos vão discutir como eles podem pensar no desenvolvimento sustentável para os seus países a nível global. Espero que estejam entendendo. E aqui a gente já vai falar sobre a perspectiva dos combustíveis de origem biológica, tanto das energias renováveis, certo? Na última aula nós falamos sobre os combustíveis fósseis, não foi? Que envolvia, por exemplo, o petróleo. E esses combustíveis fósseis, quando eles são queimados, eles acabam lançando gases poluentes no planeta Terra. E hoje existem, pessoal, os biocombustíveis renováveis como parte de uma solução para os problemas ambientais. A gente poderia pensar um biocombustível como o etanol e o biodiesel, certo? Então, os biocombustíveis eles são pensados como formas de frear o problema de lançamento de gases poluentes no mundo. Ou seja, se os combustíveis fósseis eles poluem, os biocombustíveis eles não poluem. Então, os biocombustíveis eles são sim uma parte de uma solução para os problemas ambientais que a gente enfrenta
no planeta hoje, certo? Quando a gente pensa, por exemplo, nos automóveis, hoje em dia existem muitas empresas que já estão lançando os carros elétricos, não é? Então você dá uma recarga no seu carro e anda no seu carro numa quilometragem, por exemplo, definida. Existem carros que, por exemplo, percorrem apenas 300 quilômetros, mas isso é muito, sabe? Então, isso é um modo que as empresas de automóveis estão pensando para barrar os problemas ambientais a nível global. Isso é muito importante de se pensar e eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso, certo? Sobre os automóveis elétricos que não poluem. E a gente poderia pensar também as energias renováveis, certo? As energias renováveis, pessoal, eu já tenho uma imagem aqui, ó. Poderia ser, por exemplo, esse modelo. Existem as energias renováveis eólicas, como existe a energia renovável solar, não é? Que existem as placas solares que passam o dia pegando o sol e elas produzem energia. E a energia renovável eólica, não é? Elas giram com a velocidade dos ventos e produzem energia. Aqui é só um exemplo de uma imagem de como o biocombustível ele é notado socialmente, certo? Ó, tem as folhinhas porque representam o verde e representam algo que não polui, algo que é benéfico para o mundo. Quando a gente pensa nos crimes ambientais, pessoal, não é porque as pessoas elas acham que têm o direito de ir lá no meio ambiente e fazer o que querem com ela, certo? Isso não é verdade. Aqui no Brasil existe a lei de número 9.605 de 12 de fevereiro de 98 que rege a lei dos crimes ambientais, ou seja, ela aplica sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então, se alguém vai lá e desmata uma determinada área ambiental que não é permitida, né? Se é que todas as áreas elas não deveriam ser desmatadas, né? Ou se as pessoas vão lá e jogam fogo em áreas ambientais, isso é um crime, certo, pessoal? Isso pode sim dar cadeia e as pessoas elas podem sim serem presas devido a isso. Então é importante que haja todo um processo de denúncia, certo? E aí a gente poderia pensar os desmatamentos na Amazônia. Recentemente a gente viu uma discussão muito grande, né, sobre as queimadas na Amazônia, né, a nível global, não é? Muitos países do mundo acabaram aqui movendo seus discursos para cá, para o Brasil, ou seja, olhando para o Brasil numa perspectiva política de que tinha que haver intervenção na Amazônia para que os desmatamentos como as queimadas elas se acabassem, não é, pessoal? Então a gente observa que essa questão ambiental ela não impacta somente o Brasil, impacta o mundo inteiro, certo? Então é por isso que é importante ter uma maior visibilidade para a perspectiva do meio ambiente, certo? Porque, novamente falando, o meio ambiente, quando ele está muito desfavorecido, ele não afeta somente o Brasil, a gente, né? Ele afeta todo o mundo. E aqui eu coloquei, ó, empresas e os mecanismos de redução de poluição, pensar a ISO 14000 das empresas de ônibus. Hoje muitas empresas elas utilizam biocombustíveis na busca de diminuir, não é, diminuir a produção de gases poluentes no planeta Terra. Ou seja, e existe essa ISO 14000 porque existem empresas aqui no Brasil que conferem, não é, prêmios a empresas que cumprem comprometido, ou seja, que cumprem com a não poluição do meio ambiente. E vocês conseguem observar isso em muitas empresas de ônibus. Ó. Esse termo ISO 14000 às vezes vem coladas lá na parte de trás do ônibus como forma de mostrarem que elas não poluem tanto o meio ambiente porque elas utilizam biocombustíveis como forma de utilização de seus transportes, certo? E para terminar, pessoal, aqui ó, o nível de reciclagem no Brasil ainda é baixo em grande parte dos materiais, ou seja, as latas de alumínio, ela possui maior nível de material reciclado no Brasil, certo? Eu quero que vocês consultem o gráfico da página 66. Lá vocês vão observar que somente as latas de alumínio que possuem maior nível de material reciclado, ou seja, as pessoas que reciclam, elas preferem sempre as latas de alumínio e deixam os outros de lado, certo?
Tanto é que o nível é sempre maior. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvida, me contate no WhatsApp, o clássico, certo?